Boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Amém? Louvamos a Deus por mais um dia nós estarmos louvando a Deus através da palavra, através da sua palavra, que é o alimento espiritual na nossa vida. E hoje eu quero trazer uma palavra aos nossos corações, ao meu coração e ao teu coração. Uma palavra que possa edificar as nossas vidas, que ela possa edificar aos nossos corações, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. Deus me deu uma palavra que está registrada no livro de Colossenses 3, onde a palavra diz assim, o apóstolo Paulo ele fala: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Amém, meus amados? Senhor Deus, que nós possamos entender a Tua palavra, que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, abre o entendimento de cada um para que nós possamos entender a Tua palavra. Assim, Senhor, nós Te louvamos e Te damos graça no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus amados, aqui o apóstolo Paulo, ele nos diz que é para nós colocar as coisas, a nossa mente, por a nossa vida, nas coisas lá do alto, nosso pensamento lá nas coisas do alto, porque aqui as coisas terrenas, elas logo se dissiparão. Então essas coisas lá do alto são coisas espirituais. Nós sabemos que quando nós estamos focados aqui nas coisas desse mundo, da terra, nós estamos sujeitos à carne, porque a carne ela só quer pecar. Nós sabemos que a carne é que nos faz pecar. A carne um dia vai voltar para o seu lugar, que é o pó, mas o espírito ele retorna a Deus. Então aqui, como Paulo diz, colocar as coisas lá no alto, onde Jesus está, aonde as coisas espirituais estão. Não que nós vamos deixar das coisas aqui, mas em primeiro lugar, entendem? Nós sabemos que a palavra diz que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós entendemos isso. Então, meus amados, que nós possamos estar buscando essas coisas lá do alto, porque o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. E eu tenho feito isso muito e tenho falado que o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Nós estamos aqui nessa cidade, nesse estado, e é o centro da vontade de Deus. Nós viemos pela vontade de Deus, não pela minha vontade, pela nossa vontade, da minha esposa, da Samanta que está aqui conosco. Nós viemos dentro de uma direção de Deus, e Deus tem nos dado muita direção. A nossa vida, ela sempre foi direcionada, e nós sempre buscamos. Um exemplo foi quando nós fomos para a cidade de Céu Azul. Nós estávamos ali no sudoeste, na cidade de Renascença, e houve ali nós ficamos ali 4 anos, em torno de 4 anos, e eu senti aquela vontade de retornar, porque quando nós viemos, a minha esposa ela cursava ainda a faculdade em Palmas, aí ficava mais perto, mas quando ela terminou, deu aquela vontade. E quando surgiu a oportunidade, quando eu fui ver, outro entrou no lugar lá na vaga, e eu, então, de certo ponto, até fiquei meio frustrado. Então, naquela semana, eu estava cobrindo férias numa outra localidade, num outro lugar. Estava cumprindo a férias de um colega de trabalho que estava de férias.
E ali eu gostei daquele lugar, e ali precisava de uma pessoa também. E eu, conversando com a minha esposa, nós resolvemos então, digo, vamos mudar para lá, fica mais fácil para mim, vou ganhar mais, e assim, quer dizer, saindo da direção de Deus e olhando para as coisas terrenas, olhando para a minha vontade. E nós sabemos que lá no livro de Isaías 55, 8 em diante, diz que os meus pensamentos não são os mesmos de Deus, né? Então, se a gente está na direção de Deus, Ele vai nos levar para o lugar certo. Então, meus amados, eu estava decidido, quando eu estava dirigindo o carro, e eu sempre uso dizer, a primeira vez e a última vez que eu ouvi Deus falar ao meu ouvido, tantos anos assim, já ouvi grandes pastores dizer, Deus falou comigo em profecia uma vez, tem 40 anos de ministério, mas não podemos se frustrar por causa disso. Deus fala em todas as coisas, mas em profecia assim é difícil. Mas então eu estava indo e bem cantando, eu coloquei um louvor, estava indo trabalhar bem cedo e já ia arrumar até uma casa. E quando eu cheguei num determinado lugar, eu ouvi uma voz bem clara no meu ouvido que disse, você vai para a cidade de Céu Azul. Era onde eu queria ir. E aquilo me deu algo assim, eu parei o carro no acostamento e falei, Senhor, eu estou ouvindo coisa, o Senhor falou mesmo. E eu ouvi de novo a voz, você vai para Céu Azul. E aí, para encurtar a história, meus amados, tudo foi se encaixando, eu pedi umas provas para Deus, Deus deu as provas, em outro momento eu conto testemunho, mas Deus foi ajeitando tudo, e tudo deu certinho para ir, tanto que o caminhão que levou a minha mudança trouxe a mudança do outro funcionário que assumiu o meu lugar. Então, por quê? Porque os meus pensamentos não eram os pensamentos de Deus. Deus tinha algo, eu tinha aquele desejo no coração, mas me frustrei. Eu olhei para as coisas terrenas e acabei esquecendo das coisas espirituais, de olhar para o alto, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então quando nos levou para lá, tudo se encaixou, foi maravilhoso, foi o lugar que nós mais prosperamos, e cedemos bem. Então, meus amados, o centro da vontade de Deus me faz lembrar de Paulo. Paulo, quando ele estava na Ásia, ele estava ali pregando o evangelho e diz que ele ia para um outro lugar, ele estava indo para um outro lugar e o Espírito de Jesus o interferiu e não deixou ele ir para aquele lugar, para ele mudar a rota para ir para outro lugar, aonde um macedônio estava necessitando, e dizia ali que depois Paulo teve aquela visão, viu um homem de pé, dizendo, passa ao outro lado da Macedônia e nos ajuda-nos. Então Paulo fez e ouviu, foi aonde que, ali em Atos 16, 6 a 10, vocês podem ler essa história que está registrada ali. Ele ouviu o Espírito de Jesus, o próprio Jesus impediu ele de ir para um outro lugar. Impediu ele de pregar na Ásia Menor ali, e para que ele fosse a Macedônia, que ali estava alguém necessitado, alguém necessitando. Então, meus amados, é isso que nós temos que entender, estar no centro da vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Hoje eu estou no centro da vontade de Deus, hoje eu estou aqui nesse lugar que Deus me trouxe para cá. A nossa ideia, nós conversávamos muito, eu e a minha esposa, nós conversávamos muito, porque Deus ele usa quem Ele quer, como Ele quer e onde Ele quer. Até teve um momento que nós falamos, que tal nós ir para o Mato Grosso, eu acho que precisa mais do que aqui já tem igreja, tem 4, 5 denominação aqui, nós podíamos levar para uma outra cidade, mas isso era a nossa ideia, colocando as coisas terrenas, olhando para as coisas terrenas, mas não foi isso que Deus tinha. Deus tinha uma outra proposta para nós, tinha outra missão que era para vir para cá. E aí quando surgiu essa ideia de vir para cá, eu nem imaginava, pois havia muita coisa para se cumprir, muita coisa.
E aí a gente começou a colocar, digo, se esse é o centro da vontade de Deus, então Deus vai prover tudo, meus amados, né? E aí Deus foi encaixando uma coisa e outra até nós chegarmos aqui. E hoje eu estou feliz aqui, estou num lugar maravilhoso, né? Temos um ministério maravilhoso, os irmãos maravilhosos, temos os nossos pastores, uma bênção, né? Que estão aí. Nós estamos debaixo da cobertura deles, são uma bênção. Estamos aqui assim sendo agraciados, estamos aqui tendo uma experiência, não sei até quando, mas estamos aqui felizes. Por quê? Porque nós ouvimos a voz de Deus e estamos no centro da vontade de Deus. Meu amado, não é o lugar, não é do teu trabalho, não é a tua cidade, né, que vai mudar isso, é dentro do teu coração. Quando você se coloca na presença de Deus, quando você se coloca na brecha, como se diz, no centro da vontade de Deus, Ele vai fazer as coisas. Conforme eu li em Isaías, que os nossos pensamentos não são os mesmos de Deus. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para cada um de nós, mas nós temos que estar no centro da vontade dEle, né? Nós temos que fazer o que Ele nos manda fazer. E por isso que nós estamos aqui. Nós podíamos estar em qualquer outro lugar. Só que se nós se desse mal, né, Deus não ia ter compromisso nenhum conosco. Por quê? Porque nós estamos fora da palavra, fora do centro, fora da visão, fora do foco. Mas como nós entendemos e ouvimos a voz do Senhor, estamos aqui. Por isso que Deus está nos abençoando, está nos agraciando. Nós passamos um momento que, apesar da pandemia, nós estamos vivendo feliz, nós estamos vivendo uma vida assim, que Deus propôs para nós, maravilhosa. Depois não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, mas nós sabemos que estando no centro da vontade de Deus é a melhor coisa. Então aqui, por isso que Paulo ele diz, colocar o nosso entendimento, a nossa mente, né? Colocar a nossa vida olhando as coisas do alto, porque as coisas do alto não tem erro. Jesus está lá, Deus está lá, e quando nós estamos cumprindo com o propósito, Deus vai nos abençoar. As coisas terrenas aqui são as demais coisas, elas serão acrescentadas, elas vêm depois, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Então, meus amados, aqui conforme eu coloquei, né, Deus quando nos levou para lá, nós fomos abençoados. A minha ideia era ir para outro lugar, como fez Jonas, às vezes está fugindo, né, fugindo da presença de Deus, mas Deus ele nos traz de volta, Deus fala conosco, e quando nós ouvimos a voz do Senhor, pode ter certeza que Deus vai nos guardar, que Deus vai nos abençoar, que Deus vai nos dar o melhor dessa terra. Deus vai cuidar de cada um de nós. Então, meus amados, as coisas terrenas, quando nós colocamos a nossa vida nessas coisas, elas tudo passa, tudo vai passar. Diz que passarão o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. Então, quando nós colocamos as coisas terrenas, nós olhamos para a carne. E a carne, ela milita contra o espírito. Quando nós partir daqui, a carne, que é o corpo, ele volta para o lugar dele, que é o pó. Mas o espírito ele vai com Deus. Então aqui Paulo já está se antecipando para nós já começar fazer um pedacinho do céu aqui na nossa casa, onde nós estamos começando a fazer já um pedacinho do céu, vivemos aqui, porque Jesus ele fala, assim na terra, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Quer dizer, nós podemos viver isso, mas para isso nós temos que estar no centro da vontade de Deus, meus amados. Se nós sairmos fora da palavra, Deus não tem compromisso. Então por isso que muitas pessoas às vezes elas se frustram, e muitas pessoas elas decolam na vida espiritual. Por quê? Por causa da intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos leva a um outro patamar. A intimidade com Deus ela nos leva a uma espiritualidade bem maior. Então Paulo ele diz aqui para que nós possamos olhar as coisas lá do alto. Se nós olhar as coisas aqui, as tempestades, as lutas,
a corrupção, tudo, se nós colocar a nossa vida olhando para essa situação aqui, nós vamos estar dando lugar para a carne, e a carne só quer pecar, né? A carne é que nos faz pecar, a carne é que pode nos levar ao inferno. Então nós temos que estar olhando as coisas lá do alto, que são coisas espirituais, viver por espírito, viver pela fé, né? A fé é a certeza, né, das coisas que nós não vemos, mas nós cremos, nós acreditamos. Bem-aventurado aqueles que creram, mas muito mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Quer dizer, nós não vimos milagres de Jesus, mas cremos que Ele fez e continua fazendo, meus amados. Então é essa palavra que nós temos que ter. O apóstolo Paulo, ele sempre direcionava para o autor e consumador da nossa fé. Então ele diz aqui, quando Deus, o próprio Jesus impediu ele de pregar o evangelho aí na Ásia, né, ele obedeceu a palavra. Ele foi ali na cidade ali de Troade, e ali ele teve essa visão. Diz que ele viu ali um varão na sua frente pedindo socorro, e ele atendeu esse pedido, aonde foi maravilhosa ali a vida dele, ali onde ele fundou igrejas ali. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Deus, estava no centro da vontade de Deus. Meus amados, ouça essa palavra, fica com essa palavra, coloca a tua vida, conserta a tua vida, conserta o teu altar, essa pandemia ela vai passar, essas lutas vão passar, mas mesmo assim, se nós estivermos colocando a nossa vida na presença do Senhor, a palavra de Deus fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Quer dizer, nós temos que entregar. As pessoas às vezes dizem: eu entreguei a minha vida para Jesus. Entrega e puxa de volta. Tu tem que entregar e deixar. É como você entrar nas águas, as águas que batiam no tornozelo, nos lombos, e aí ela, quando encobria, deixar que as águas levassem, deixar que Deus domine a tua vida, deixar que Deus flua na tua vida, colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Aí você vai viver essa vida. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, não tem erro. Agora, se nós sairmos fora da palavra, sair fora da direção, aí Deus não pode fazer nada. Por quê? Porque nós estamos fazendo coisas que Deus não mandou fazer. Então, meus amados, que nós possamos olhar para a palavra e entender o que Paulo lhe quis dizer. Nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo, nós conhecemos tudo o que ele passou, tudo que ele passou na vida dele, mas ele sempre deu uma direção, ele sempre falava em correr a carreira, ele sempre falava no foco, no alvo, no prêmio, que é Jesus Cristo. E o final da carreira dele, ele diz: combati o bom combate. Bom combate, é bom combater, meus amados, mas para ele valeu a pena, para nós vale a pena, porque nós sabemos para onde vamos. O importante não é saber onde estamos, mas para onde vamos. Então o apóstolo Paulo, ele terminou assim: acabei a carreira e guardei a fé. Que isso possa ser concretizado na tua vida, meus amados. Olhar para as coisas lá do alto. Está difícil aqui, mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível aquele que crê. Crê em Deus, meus amados. Operando Deus, quem o impedirá? Quem? Não tem. Então se coloque na presença do Senhor, busque ao Senhor, mesmo nessa situação que está o nosso país, o nosso mundo, Deus está nos olhando. Deus não está surdo, nem a mão encolhida para que Ele não possa nos abençoar. É o que diz a palavra de Deus. Deus sabe de todas as coisas, Deus está vendo todas as coisas e Deus ainda está no controle de tudo. Amém, meus amados? Que Deus possa te abençoar. Fica com essa palavra, olhe as coisas do alto, não fique olhando a circunstância. Quando Pedro olhou a circunstância, ele começou a afundar. Não olhe a circunstância, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mas está cheio de problemas. Mas os problemas, Deus pode todas as coisas. Os problemas jamais vai ser maior do que Deus. Se Davi olhasse para o tamanho do gigante, ele jamais o enfrentaria. Mas ele olhou para o tamanho que é o Deus. O Deus dele é o mesmo nosso Deus. Amém?
Ele enfrentou aquele gigante e venceu, em nome do Senhor Jesus, no nome do Deus, aquele no qual aquele gigante estava desafiando, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, Jacó e o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amado. Vamos orar. Pai, eu quero nessa noite, Senhor, meu Deus, colocar na tua presença, Senhor, meu Deus, a cada um, Senhor. Quero, Senhor, colocar essa palavra, Senhor, que ela venha de encontro aos nossos corações. Pai, que ela possa alcançar a cada um irmão, Senhor, meu Deus, que está passando por dificuldade ou não. Senhor, visita a cada um que está enfermo, Senhor. Meu Deus, que eles possam olhar para Ti, Senhor. Que eles possam, Senhor, estar firmes nas Tuas promessas, Senhor. Pai, assim eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai amado e Pai querido. Também quero colocar diante de Ti, Senhor, meu Deus, o ministério, Senhor, Atalaia do Reino, a cada membro, Senhor. Meu Deus, os nossos pastores, Senhor, pastor Ricardo, pastor Amara, Senhor. Meu Deus, dá, Senhor, meu Deus, dá, Senhor, do melhor a eles, Senhor, meu Deus. Restaura, Senhor, meu Deus, a sua saúde, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa estar dando um refrigério, Senhor. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro e te agradeço, Pai. Pai amado e Pai querido, e que nós possamos ficar firmes, Senhor, olhando para essa palavra, olhando para as coisas lá do alto. Assim eu oro e seja engrandecido o teu nome, Senhor. E que o grande amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um agora e para sempre. Amém, meus amados? Um beijão no coração, fica firme aí, que logo nós estaremos de volta, logo nós estaremos nos abraçando. Amém? Que Deus te abençoe.